É isso aí, pessoal. Podemos nos preparar, infelizmente, para pagar uma gasolina mais cara, né? Não só a gasolina, mas o diesel também, porque está previsto aí um aumento nas alíquotas do ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e que nos castiga em todos os produtos que nós consumimos no dia a dia. Pois bem, está prevista uma alíquota aí mais alta para os combustíveis para começar a vigorar desde já. Então teremos um aumento aqui considerável, infelizmente, nesses combustíveis. Veremos mais uma vez, olha só que coisa, a curva de Laffer em aplicação no Brasil, mostrando que já estamos com uma carga tributária totalmente saturada, o brasileiro não aguenta mais pagar impostos e que qualquer aumento nas alíquotas representa, no final das contas, uma arrecadação menor para o Estado. Exatamente o contrário do que o Bolsonaro fez no ano passado. Cortou impostos e teve uma arrecadação maior, cortou inclusive nos combustíveis, né? Vamos dar uma olhada nessa história, ver do que se trata esse aumento aí, por que ele está acontecendo, se ele vai continuar acontecendo também, o impacto disso na economia como um todo, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, quem faz o aumento dessas alíquotas aí é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAZ, que é um órgão formado pelos secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos estados e do Distrito Federal. Então, são os representantes da área fazendária e econômica de todas as unidades da federação que se juntam, se unem, então, para fazer a determinação das alíquotas aí. A coisa não funcionava assim antigamente, isso tem pouco tempo que foi alterado, se eu não me engano, acho que foi em 2020, né, durante o governo Bolsonaro. Mas como é que a coisa foi feita? Foi feito um projeto de lei na época e tudo mais. Como que funcionava antes? Como o ICMS é um imposto estadual, cada estado determinava aí as suas regras, a alíquota, a base de cálculo, se haveria uma redução para alguns setores específicos, enfim. Os estados tinham uma autonomia nesse sentido. O que aconteceu? Foi criado o CONFAZ, então, esse Conselho aí Nacional de Política Fazendária, unindo os estados para que eles fizessem, então, uma única alíquota, uma alíquota unificada para todos os estados, né? Então tem aqui, inclusive, né, a explicação sobre isso. Essa lei que unificou o ICMS estipulou que a primeira alteração de alíquota só poderia acontecer depois de um ano, então isso já passou, e a partir disso, então, as revisões seriam feitas a cada 6 meses, ou seja, a cada semestre nós temos uma revisão do ICMS. Adivinha se isso sobe ou se isso desce, né? Na prática, podemos dizer que os impostos sobem a cada 6 meses para os combustíveis aqui no Brasil. E esse valor antigamente era feito com base numa alíquota percentual em cima do valor do combustível, né? Agora isso é feito em centavos. A alíquota já é definida em centavos por litro, né? Então, o ICMS da gasolina vai subir 15 centavos aí a partir, então, da vigência dessa nova alíquota, que é 1º de fevereiro de 2024. Já estão avisando antes para o brasileiro preparar o bolso, né? Então, o ICMS vai passar a ser R$ 1,37 por litro. Imagina só, em cada litro de combustível que você paga R$ 1,37 aqui de gasolina, né? R$ 1,37 no litro da gasolina só de ICMS, sem considerar os impostos federais que incidem sobre isso. PIS, o COFINS, e depois o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e tudo mais, né? Tudo isso que incide sobre a cadeia produtiva, sobre a comercialização de itens e outros impostos que ficam embutidos aí nessa história. Só de ICMS, R$ 1,37 por litro de gasolina, porque vai subir 15 centavos, cara. Para pensar a bolada que é isso aqui, né? E no caso do diesel vai ter um aumento de 12 centavos, então, por litro, passando a representar R$ 1,06 dentro do valor do litro do diesel, o valor aqui do ICMS, então. Já o gás de cozinha, que também não ficou de fora dessa história, também teve um aumento aí de 16 centavos por litro, aí, aliás, por quilo, né, o GLP medido em quilos, e vai passar a ser, então, R$ 1,41 por quilo. Se você usa gás de cozinha GLP 13 quilos, faz as contas de quanto que você paga só de ICMS aí nesse seu gás de cozinha, quando você vai começar a pagar a partir de
1º de fevereiro, né? Então aí o pessoal dos estados afirma que eles tiveram prejuízo por conta da alteração das alíquotas e tudo mais, estão apenas repondo esse prejuízo aos poucos, aumentando até chegar no valor, no patamar anterior, né? Segundo o que foi apurado aqui pelo próprio CONFAZ, houve uma queda de 16% aí, da receita de CMS para os estados, né, até agosto deste ano aí, chegando aí num valor de 73,6 bilhões de reais arrecadados, né? Antes da queda, imagina quanto esse pessoal não nos roubava por meio dos combustíveis aí, né? Então, essa nova base de cálculo do ICMS começou a valer no dia 1º de julho desse ano, e aí, conforme eu falei, cada estado antes cobrava o seu próprio percentual aí sobre um valor de referência que era definido a cada 15 dias nos postos aí, por meio de pesquisas e tudo mais. Então, isso aí, essa alíquota única do ICMS estava prevista nessa lei aí na época do governo Bolsonaro, e, claro, isso foi parar no STF, fez a mediação e tudo mais da questão. Em dezembro do ano passado, eles chegaram a um acordo, os estados e a União, né, as unidades federativas, estados, Distrito Federal, com a União. O STF homologou a coisa toda, pronto. O roubo está devidamente definido aí, principalmente, né, a coisa foi definida em dezembro, principalmente porque representava a saída do governo anterior, que tinha uma política de menos impostos, de redução da carga tributária, redução da máquina estatal, e entrou um novo governo que justamente vai no sentido oposto, o sentido de aumentar impostos cada vez mais e criar impostos em absolutamente tudo, né? Tem papo no governo Lula com o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. É claro, é a dupla inseparável no seu afã, no seu intuito de destruir a economia brasileira, mas tem papo deles querendo taxar apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, OnlyFans, coisas do tipo assim, comprinhas da Shein, enfim, tudo, absolutamente tudo vai ser taxado pelo governo Lula. O que ainda não tem tributação vai passar a ter, o que já tem tributação vai ter aumento de impostos. E aí o que os estados fazem nessa história? Eles veem a União aumentando a sua arrecadação, que é o roubo que eles fazem do dinheiro do contribuinte, que somos nós. A União olha para isso e pensa o seguinte, aliás, os estados olham para a União fazendo isso e pensam o seguinte: por que nós não fazemos a mesma coisa? Vamos aumentar o ICMS sobre tudo que a gente puder. Agora são os combustíveis. Isso aqui é uma coisa unificada, por isso que a gente tem a notícia geral. Mas procura aí no seu estado, certamente teve aumento de alguma coisa, de alíquota de ICMS em alguma coisa nesses últimos meses aí com o retorno do Lula ao poder, né? Porque realmente os estados emulam a União. Essa é a grande história, né? Emulam o governo federal. Foi o que aconteceu na época do governo Bolsonaro no ano passado, com o corte dos impostos sobre os combustíveis que foi feito. O governo federal cortou dos impostos federais, e aí, atendendo a sua solicitação, os estados também cortaram aí, e isso reduziu drasticamente o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Tivemos deflação naquela época e principalmente tivemos aumento de arrecadação de impostos no final das contas, uma coisa assim impressionante, né? Então o governo Bolsonaro, por óbvio, deu uma pressionada nos estados, mais ou menos falando o seguinte, né? Se a gasolina não diminuiu de preço aí no seu estado, é porque o seu governador não mexeu na alíquota, porque aqui a gente já mexeu, cobra dele aí. Então é claro que todo mundo seguiu essa história aí para não ficar feio na fita. Foi só mudar de governo, né? Que já veio o governo Lula com essa indicação de que iria mexer novamente nos impostos dos combustíveis, retomar essa tributação, né? Ah, esqueci, eles vão tributar também medicamentos, né? O governo vai tributar remédio, não vai tributar gasolina e diesel e gás de cozinha? Claro que vai, não é? Então o governo chegou já com esse papo de que iria retomar os impostos que o Bolsonaro havia cortado, então os estados seguiram essa onda, foram seguir esse mesmo princípio, acompanharam o governo Lula nessa história. Então, somando o aumento dos impostos federais e o aumento dos impostos estaduais, vai olhando o quanto que o preço da gasolina está subindo, e do diesel também, dos combustíveis de forma geral, só por conta de tributação, sem levar em consideração fatores geopolíticos, preço do barril do petróleo, questão do conflito lá em Israel e tudo mais. Ah, mas a Petrobras está segurando o preço aqui.
não consegue segurar para sempre, principalmente com o governo Lula no poder, depredando essa estatal como eles sempre fizeram. Então não dá para segurar essa peteca há muito tempo. O governo vai ter que abrir mão desse método de controle de preços em algum momento, se ele não quiser falir a Petrobras, porque o barril de petróleo está resiliente nesse preço, vai continuar, e aí você ainda tem o problema dos impostos subindo, né? O governo não vai lançar mão dessa ferramenta do corte de impostos para reduzir o preço, que foi o que o Bolsonaro fez acertadamente, né? Qual política tomar? Interferir na Petrobras para segurar os preços, macetear os preços e isso dá problema depois, trazer prejuízo para a empresa? Não, corta os impostos, o preço vai cair imediatamente, na hora, sem qualquer tipo de repercussão negativa para a sociedade. Muito pelo contrário, as coisas ficaram boas por conta disso. Esse é o caminho certo. Tá achando a gasolina muito cara, o diesel muito caro? Corta os impostos, tá resolvido. Barril do petróleo subiu lá fora, diminui o ICMS, diminui o PIS e o COFINS, o imposto de renda, reduz os impostos, corta definitivamente, ou o preço vai se restabelecer. Quando o barril subir de preço, você coloca de novo aí. Quando abaixar de preço, aliás, você coloca os impostos, se for o caso, melhor se deixar sem, inclusive, mas é a melhor ferramenta para controlar os preços. Infelizmente, governo Lula, Fernando Haddad na pasta da Fazenda, os estados estão fazendo a festa também, copiando o chefe aí da máfia estatal, seguindo o padrão de roubar cada vez mais a população por meio de impostos extorsivos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.